que são emoções indesejadas para você? Expressar essas emoções te causa incômodo, desconforto? No vídeo de hoje nós vamos investigar as emoções e buscar estratégias para que a sua expressão seja garantida de forma autêntica e cuidada em busca de autonomia emocional. Salve, gente boa! Que bom ter vocês aqui mais uma vez comigo. Eu me chamo Samila, vocês podem ficar à vontade para me chamar de Sam. Eu venho como uma buscadora de conhecimentos, como eu já falei no vídeo anterior. No momento eu estou estudante de psicologia, já venho há bastante tempo me aperfeiçoando em busca de autoconhecimento de forma íntima, mas também trilhando um caminho profissional. Sou advogada como primeira profissão e se você tiver interesse em conhecer melhor a minha trajetória enquanto indivíduo, enquanto profissional, me busca lá no Instagram, vai ter um destaque falando sobre essa minha caminhada. Mas enfim, para a gente conversar sobre emoções e falar um pouco sobre essa caminhada em busca de autonomia emocional, eu vou trazer, é claro, algumas referências que são importantes para mim e uma especialmente que tem me direcionado esse meu olhar, tanto nos estudos quanto na vida de forma geral, que é o Jung. Eu falei sobre ele no vídeo anterior e estou falando mais uma vez agora, e vou falar muitas outras vezes, inclusive. E ele traz o conceito de luz e sombra, no sentido de luz é tudo aquilo que está presente na nossa consciência, tudo que a gente tem noção, que faz parte da nossa personalidade, do nosso conhecimento de forma clara. Então, é tudo que a nossa personalidade fez emergir de alguma forma, ou os ensinamentos que nós tivemos, ou as experiências na vida também que tivemos. E sombra é tudo aquilo que não é visto, é o que está presente no inconsciente, que não foi estimulado a se desenvolver, ou que foi... Por que eu estou falando de luz e sombra e correlacionando com emoções? É que as emoções, elas nos demonstram, assim, a nossa humanidade compartilhada. Não existe nenhuma pessoa que seja uma coisa só, unilateralizada por completo. Existem pessoas que buscam a personalidade unilateralizada e, segundo Jung, isso nem é saudável, porque a gente precisa tentar enxergar a nossa integralidade, e isso faz parte do nosso processo no caminho de individuação, de reconhecimento do nosso eu por inteiro. É uma caminhada de uma vida toda e além, mas olhar para o que emerge de dentro de nós, ou para o que emerge do nosso inconsciente, da nossa sombra, é muito importante. E as emoções, elas surgem como se fossem sinais, elas nos dão sinais que surgem a partir dos estímulos, sejam esses estímulos ambientais, sejam também que emergem de alguma forma da nossa subjetividade para nos apresentar algum aspecto. Isso quer dizer que a pessoa mais afetuosa, mais tranquila, mais amorosa que você conhece, ela também sente raiva, sente medo, ela também pode expressar agressividade, porque ela é um ser humano integral como qualquer outro. Da mesma forma, a pessoa mais rude, mais difícil, também é capaz de demonstrar vulnerabilidades, sente tristeza e alegria genuína e todos os sentimentos, porque isso faz parte, de fato, da condição humana. E nesse sentido, essa abordagem traz a sugestão, Jung fala expressamente, se eu não me engano, de que tudo o que a gente retém, do que a gente, como é a palavra? Reprime. Tudo que a gente reprime cresce, ganha espaço, ganha força de alguma forma e vai buscar um caminho para se manifestar e para ser visto. E tudo o que a gente integra, observa, cuida, mesmo quando é difícil, é como se tranquilizasse, porque passa a integrar uma personalidade mais ampliada, mais completa.
Eu já comecei trazendo o conceito mais complexo, né? Porque Jung é complexo, mas nós somos seres complexos e isso faz parte. Mas eu vou trazer uma outra referência muito importante também na minha trajetória, que é o Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Ele é o criador, o fundador dessa abordagem. E daí o Marshall fala que os nossos sentimentos também são sinais, mas eles são como se fossem a camada para algo que está além, que são as necessidades que precisam ser manifestadas, precisam ter voz. Então ele fala que quando os nossos sentimentos eles surgem, é importante que a gente faça esse trabalho de olhar para além deles, fazer uma autoinvestigação e com isso ampliar o nosso repertório de conhecimento acerca dos nossos sentimentos, emoções. Marshall é um fofo, porque ele fala que as nossas emoções indesejadas, elas surgem como oportunidade para a gente reconhecer um conflito que está existindo dentro da gente ou na vida, nas relações, em contextos que a gente está experienciando de alguma forma. E por que a gente tem essa dificuldade em saber lidar com certas emoções? E aí linkando um conceito com o outro. Porque muitas vezes as nossas necessidades elas estão ali surgindo, mas a gente não tem repertório na nossa própria vida para poder saber lidar com elas. Se uma pessoa tem, como eu já disse no exemplo anterior, um padrão de comportamento compassivo, gentil, uma personalidade que demonstra essa tranquilidade mesmo comportamental, e aí emerge um sentimento de fúria, de agressividade, de ira. Às vezes a pessoa não tem repertório na própria experiência para poder saber lidar com aquele sentimento, com aquela sensação. E vice-versa, quando é uma pessoa um tanto quanto mais rude e acessa de alguma forma esse sentimento de vulnerabilidade, de uma tristeza profunda, e não saber lidar e não ter ferramentas para poder utilizar. E como é que a gente faz para cuidar disso? Primeiro, nos humanizar. Ver que nós não estamos tão distantes assim enquanto seres humanos. Esses são processos que, para o ganho dessa autonomia emocional, a gente tem que ir cuidando de pouquinho em pouquinho. É realmente ir alimentando a nossa caminhada com ampliação de repertório, de consciência, de experiências, para saber lidar com o que nos aparece, com o que vai surgindo, com os desafios que a vida vai nos propondo. E daí eu queria trazer algumas estratégias, tanto para dispersar essa energia emocional quando ela surge de forma muito intensa, quanto também para aprender a lidar de forma mais profunda com essa energia. Quando a emoção ela surge de uma forma muito forte, a gente sente literalmente no corpo, né? Em todo o nosso sistema físico, assim. E prestar atenção no corpo, às vezes é possível e pode auxiliar na respiração, pedir auxílio à própria respiração, colocar para fora aquilo ali, mas às vezes a gente não consegue, porque a energia está muito densa, está muito intensa. Então existem algumas formas de dispersar essa energia, que pode ser fazendo atividade física, saindo para correr, ou fazer uma coisa que eu faço muitas vezes, que é organizando o espaço, limpando a casa, tirando aquela energia de dentro e manifestando do lado de fora de alguma maneira. As expressões artísticas também permitem isso. Eu vou explicar daqui a pouquinho sobre, só que eu acho que é uma coisa já mais elaborada. E quando a gente está falando de uma coisa imediata, é como se fosse para expurgar aquilo ali. Escrever também faz muito bem, colocar no papel todos os sentimentos, expressar de alguma forma aquilo ali que está vivo. A expressão autêntica também é muito importante, comunicar se for para alguma outra pessoa, importante ali da gente levar aquela intenção que seja, né? Que a nossa comunicação ela aconteça. Agora que seja também de forma cuidada. Então, muitas vezes, quando a nossa emoção está no nível muito alto, é melhor apaziguar para depois conseguir comunicar com mais consciência e de forma mais compassiva, se possível. Conhecimentos populares falam sobre os benefícios da água e vinculam a água às emoções, né? Tomar um banho de mar, tomar um banho de rio, fazer aquele processo de purificação, de reenergizar, mas também um banho de chuveiro, um banho de mangueira, qualquer banho. A água em si, ela
ela ameniza, tranquiliza um pouco, relaxa. E a gente consegue se conectar um pouco mais com a gente. E daí eu vou trazer um pouco sobre a arte-terapia. Eu tive a oportunidade de cursar 9 meses na formação em arte-terapia. É uma formação longa de 2 anos e eu precisei trancar. Mas gostava demais e, se possível, um dia voltar vai ser maravilhoso. E aí, numa das aulas de arte-terapia, em mais de uma, inclusive, mas em uma em específico, a gente utilizou a água através da aquarela. E aí a minha professora falava que através da água a gente consegue manifestar as nossas emoções. E a própria aquarela, ela tira da gente o controle, sabe? Porque a aquarela junto com a água, ela se expande. Então ela demonstra pra gente a ausência do controle e a permissão também para aquela energia fluir de alguma maneira. Também foi utilizada em outra aula a argila, que já é mais consistente, já tem um outro sentido, só que também utiliza água. É a água que dá o formato para aquela massa, para aquela terra ganhar um sentido e mostrar de muitas formas um símbolo, né? Porque a expressão criativa, pelo menos na arte terapia através da orientação junguiana, ela traz esse sentido de expressão do símbolo que está presente no nosso inconsciente e está pedindo por expressão. Por isso é uma expressão mesmo. E não importa se está bonito, feio, não é o resultado que faz valer, mas é como aquilo ali move alguma coisa de dentro da gente, mesmo que a nossa razão não consiga compreender. Mas, para a gente também crescer e evoluir no sentido cognitivo, da gente buscar essas ferramentas práticas e trazer muitas vezes até para o nosso racional nesses momentos de emoção, o autoconhecimento de uma forma mais profunda, a psicoterapia, que é através do diálogo e da escuta qualificada, a gente vai ganhando também esses instrumentos para colocar na nossa mochilinha e utilizar quando for necessário. Esses caminhos de autoconhecimento, a psicoterapia, as nossas buscas individuais também, a leitura, tudo que a gente coloca para dentro. Livros, filmes, referências auxiliam em tudo que a gente coloca para fora também. E nisso nos ajudam a reformular crenças, pensamentos, porque muitas vezes as nossas emoções elas vêm de pensamentos que a gente está alimentando e olhar, observar a qualidade desses pensamentos é importante. E tudo isso aí vai ser recurso justamente para a gente exercitar essa autoobservação, a gente entender como se dá a nossa interpretação dos fatos, qual a lente que a gente está olhando para a vida, como que a gente está se colocando, se é de forma unilateralizada, num polo só, ou eu sou a vítima, ou eu sou o algoz. Mas quando a gente se coloca na condição de totalidade, tanto para o autorreconhecimento quanto para a aceitação dos outros indivíduos, isso se torna um processo menos difícil, porque enquanto a emoção ela está ali muito viva, muitas vezes é difícil racionalizar e trazer para a consciência. Mas quando a gente consegue baixar um pouquinho o volume, baixar um pouquinho aquela energia, dá para tomar consciência do que aquilo está manifestando. E é por isso que eu queria trazer essa diferença entre dispersar, expurgar e soltar. É como se fosse dispersar é tão importante quanto, mas é momentâneo. É como se a gente tirasse aquela energia e transmutasse de alguma maneira. Mas soltar é o processo construído, compreendido e aí, de forma consciente, a gente vai liberando. Quando aquela emoção vem, a gente já enxerga se é um padrão de repetição. Por que aquilo ali costuma se manifestar? É uma necessidade que não está sendo atendida? É alguma coisa mais complexa que eu preciso observar? Então, aprender também a enxergar e a soltar quando for necessário é uma construção pessoal e própria. E para finalizar, eu queria reforçar a ideia de o quão é importante nós conhecermos as nossas emoções, porque elas têm a necessidade de se expressar e elas vão se expressar de alguma maneira. E que não seja uma maneira autodestrutiva ou destrutiva para as outras pessoas. E eu digo isso com base no que a gente já conversou aqui, trazendo esses conceitos.
autodestrutivo no sentido de aparecer através de sintomas físicos, de comportamentos viciantes, de comportamentos ocultos que podem prejudicar a nossa integridade física, as nossas relações e como a gente experiencia mesmo essa vida aqui. Ou seja, a repressão é o que não nos ajuda. Nos posicionar diante de nós, diante da vida, comunicar o que é preciso ser comunicado. Não, uma expressão bem nossa, não ser baú, eu não sou baú, para ficar guardando, entulhando sentimentos, se reprimindo, se prendendo. É buscar formas construtivas e não destrutivas de lidar com o que está presente, com o que existe, com o que dá sinais pra gente. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que as práticas e as estratégias que nós falamos auxiliem de alguma forma. Eu honro e agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Para mim tem sido também um processo de reconexão, isso aqui comigo mesma. E pouco a pouco vamos melhorando, vamos aprendendo. Eu tô me redescobrindo enquanto comunicadora e é desafiador, mas é gostoso pra caramba. E é isso.